Você gosta de curtir uma boa história? Então pegue a pipoca e venha sonhar comigo. Rogério Andrade Barbosa. Bichos da África 4. Lendas e fábulas. Ilustrações de Cissa Fittipaldi. O jabuti e o chacal. A águia e o gavião. O gato e o rato. O jabuti e o chacal. Durante todo o dia, a aldeia de Malaf acompanhara com atenção e entusiasmo o torneio realizado anualmente entre os melhores lutadores das povoações vizinhas. Antes das lutas, realiza-se uma dança, na qual os jovens desafiantes exibem a sua musculatura. Os rapazes trazem os corpos besuntados com líquidos misteriosos para afastar os maus espíritos, além de vários gris-gris, amuletos protetores, em torno dos braços e das pernas. Os lutadores iniciam o combate ajoelhando-se um em frente do outro. Com as mãos em gestos rápidos, procuram agarrar o adversário e, assim que conseguem levantar-se, tentam de todas as maneiras derrubá-lo no chão. Naquele dia, o vencedor foi Coração de Leão, forte como um tronco de árvore, o rapaz mais cobiçado pelas moças da aldeia durante as danças que encerraram a festa. Como a festança era para os adultos, a meninada correu para a palhoça do vovô Sumane, e o velhinho, sempre atencioso, contou-lhes uma história sobre um desafio famoso entre os animais. A filha de um famoso rei era tão bonita que muitos habitantes da região queriam se casar com ela. Dia e noite chegavam pretendentes de terras distantes carregados dos mais belos presentes para a linda moça. Mas o pai tinha resolvido que só daria a filha em casamento àquele que suportasse bravamente os mais difíceis desafios. Depois de vários meses de disputa, foram selecionados para a prova final o jabuti e o chacal. O rei já não sabia que tarefa escolher para eles quando o jabuti, pedindo licença, disse que tinha uma sugestão. Para saber qual de nós dois é o mais corajoso, vamos ver quem consegue comer a papa de milho mais quente. O rei gostou da ideia, e o chacal, meio desconfiado, acabou concordando também. No dia seguinte, desde as primeiras horas da manhã, os aldeões com as mulheres e crianças já estavam sentados no chão, formando um grande círculo no largo da aldeia para assistir à última prova. Logo que o rei, acompanhado da esposa e da filha, usando seus melhores e mais coloridos trajes, tomaram seus lugares, protegidos do sol por uma majestosa árvore, a multidão, inquieta, começou a gritar para que a disputa começasse. No meio do alarido ouviam-se as vozes dos homens fazendo apostas, alguns no jabuti, outros no chacal. Finalmente chegou o grande momento. Os dois candidatos avançaram em direção ao rei, que se levantou e, pedindo silêncio, perguntou: "Qual de vocês quer ser o primeiro?" O jabuti, dando um passo à frente, respondeu rapidamente: "Eu quero começar, majestade." O chacal suspirou aliviado, pois não desejava ser o primeiro mesmo. As atenções se voltaram então para o cozinheiro da aldeia, que desde a noite anterior havia deixado um enorme caldeirão de mingau de milho fervendo numa fogueira armada no centro do pátio. Ele pegou uma concha de madeira, muito comprida, e a mergulhou no caldeirão, que soltava fumaça de tão quente. O cozinheiro retirou a concha, encheu uma tigela de barro e passou-a para o jabuti. O jabuti pegou o recipiente com muito cuidado e disse: "Para que todos aqui não duvidem da minha coragem, vou passar a tigela na frente de cada um de vocês para que verifiquem com seus próprios olhos como esta papa de milho está fervendo." E lentamente mostrou a fumegante tigela, inicialmente para o rei, a rainha e a filha. Depois deu uma volta completa no círculo humano, fazendo a mesma coisa com a multidão reunida ali. Quando terminou o passeio, o mingau já estava praticamente morno. O jabuti não teve problema nenhum para engoli-lo de uma vez só, em meio aos aplausos do público. "Chacal", disse o rei, "agora é você." O rival carniceiro tremia tanto que, ao receber a tigela escaldante, deixou-a cair no chão, queimando os pés.
Não aguentando a dor, fugiu pulando numa perna só, vaiado estrepitosamente pelos aldeões. E assim o jabuti casou com a filha do rei, a águia e o gavião. Vovô Ussumani estava sempre a par das últimas novidades da aldeia, os nascimentos e as mortes, a compra de um animal, a semeadura de um novo campo ou os danos causados pelos porcos selvagens. E antes que a criançada chegasse, ele já tomara conhecimento da má notícia. Naquela manhã, enquanto pastoreavam o gado, os meninos, entretidos em armar arapucas para os passarinhos, não perceberam que 2 vacas estavam comendo ervas venenosas. A morte dos animais era uma perda considerável, pois o gado é a principal riqueza dos povos do lugar. Ao anoitecer, como os garotos ainda estivessem tristes pelo descuido fatal, o avô aproveitou a ocasião para contar o caso do gavião que também perdeu as vacas. Há muito e muito tempo, havia uma águia poderosíssima que tinha uma porção de bois. Um belo dia, deixou-os pastando aos cuidados do sobrinho, o gavião. O jovem era bem distraído. Deixou o gado sozinho e foi visitar um amigo que morava perto do pasto. Quando voltou, quase morreu de susto, pois a preciosa manada tinha sumido. Muito aflito, foi contar a má notícia para o tio. O dono do tesouro ficou bravíssimo. Isso não vai ficar assim, gritou. E coitado de você se não acharmos os meus animais. E os dois saíram voando em busca das reses. No meio do caminho encontraram o sol e foram logo lhe perguntando: Ó, glorioso sol, você, que vê tudo, pode nos informar por onde anda ou quem foi que roubou o meu gado? O sol respondeu: Quem apanhou sua riqueza foi a lua. A águia e o gavião partiram imediatamente para a resplandecente casa da dona do luar e, aos gritos, foram exigindo: Viemos buscar os bois que você nos surrupiou. A lua, muito calma e bonita, não se assustou com os dois atrevidos e disse sorrindo: Olhem, metade deles já comi e a outra metade vendi para as estrelas. Como não tenho mais cabeças para devolver para vocês, levem essas 5 moedas de ouro e comprem outros bichos. A águia e o gavião, satisfeitos, aceitaram o dinheiro e foram embora. Na volta, o pássaro maior entregou as moedas para o menor, avisando-lhe que tivesse cuidado para não as perder. O jovem colocou-as entre as penas e continuaram a voar. Quando chegaram em casa, o gavião, que era um bocado descuidado, notou com espanto que as moedas haviam desaparecido. Tio, perdi o dinheiro, disse o gavião choramingando. O que é, seu paspalhão? Berrou a águia irritadíssima. Agora vamos ter que sair voando por toda a floresta para ver se os bichos acharam as moedas. A águia e o gavião bateram as asas sobre todas as matas, mas os animais que encontravam diziam que não tinham visto as peças de ouro. Zangadérrima, a águia resolveu declarar guerra a todas as outras aves, até que aparecesse o fatídico dinheiro. É por isso que hoje todas as aves em busca de alimentos ficam ciscando o chão com suas unhas, procurando as 5 moedas da águia. E é por isso também que os galos, ao nascer do sol, cantam perguntando uns aos outros: Có, có, ró, có, có. Já apareceu o dinheiro? Có, có, ró, có, có. Ainda não, ainda não. Que coisa, vovô. Por causa de um, todos tiveram que pagar. Isso não é direito, não é? Perguntou Malaf. É isso mesmo, Malaf, concordou o vovô. Esse mundo é cheio de injustiças, como essa que vocês acabaram de ouvir. Como o gato e o rato se tornaram inimigos. Naquela noite, a tempestade não deixou ninguém dormir na aldeia de Malaf. Na estação das chuvas era sempre a mesma coisa. Chovia torrencialmente dia e noite sem parar. Malaf, encolhido na esteira, não se lembrava de ter visto e ouvido tantos raios e trovões assim. Ao amanhecer, a trabalheira foi grande. Tirar a lama de dentro das casas, providenciar uma nova cobertura para as palhoças que tiveram os tetos arrancados pela força do vendaval, e o pior, reunir o gado, que, assustado com os relâmpagos, tinha arrebentado os currais e fugido desesperado pelos campos. Mais tarde, as crianças foram se refugiar na palhoça de vovô Ussumani,
E enquanto a chuva ainda caia fininha, o vovô ia desfiando outra de suas intermináveis histórias. No tempo em que os gatos e ratos ainda eram amigos, aconteceu uma grande enchente. Os rios transbordaram, inundando os campos e as florestas. Um gato e um rato foram pegos de surpresa pela chuvarada, enquanto colhiam mandioca. Ficaram ilhados no alto de um morro, não sabendo como voltar para a aldeia onde moravam. Ah, e agora? Perguntou o gato. Tenho uma ideia, respondeu o rato. Que tal construirmos uma jangada com talos de mandioca? O bichano aprovou a proposta do companheiro e começaram imediatamente a preparar a improvisada embarcação com os talos de mandioca que haviam colhido durante o dia inteiro de trabalho. Logo que a jangada ficou pronta, os dois a lançaram à água e puseram-se a caminho de casa. Como o rio estava muito cheio, tinham que ir remando devagarinho. Remaram e remaram até que o rato, morto de fome, resolveu comer um pedacinho da jangada. O que você está fazendo? Perguntou o felino. Estou com fome e por isso vou roer um bocadinho da jangada, respondeu o rato. Nada disso, gritou o parente da onça. Continue a remar. Quando anoiteceu, cansado também de remar, soltou um miado e acabou dormindo. O dentuço aproveitou-se do sono do colega e começou a roer. Roeu tanto que terminou fazendo um buraco bem no meio da jangada, e catimbom, afundaram. Por sorte estavam perto da margem. Com muito esforço chegaram em terra firme. O dorminhoco, enfurecido, falou então para o roedor. Agora quem vai te comer sou eu, seu desastrado. Mas estou todo enlameado. Espere aqui um pouquinho que eu vou me lavar, disse o comilão ao mesmo tempo que desaparecia em sua toca. Para se vingar, o outro esperou um tempão, até perceber que tinha sido enganado. E é por causa dessa briga que eles são inimigos até hoje. Oi, gente linda! Gostaram da história? Comentem e compartilhem suas opiniões.